Tudo bem, Ari? Você tá bom? Tudo bem? Nós vamos retomar as atividades desse nosso convívio. E a melhor forma de retomar essas atividades, professora, tudo bem, professora Helena? A melhor forma de retomar essas atividades é primeiro compartilhar com vocês 7 propostas que resultam do trabalho dos pesquisadores associados e hoje de manhã compartilhadas com os dirigentes das universidades estaduais paulistas que participaram do encontro de planejamento do próximo ciclo. Então, nós vamos compartilhar isso dos pesquisadores associados. Nós temos o professor Renato, o professor Luiz Nunes, a professora Elizabeth Babachev, que estava aqui, o professor Justin está entre nós. Nós temos mais como pesquisador associado, eu acho que nós temos esse grupo, e temos vários, o professor José Augusto Chaves, que tem 2 papéis. O professor José Augusto, ele, ao mesmo tempo, é pesquisador associado do projeto, e também ele representa a Unesp dentro desse grupo articulador, integrado pela professora Marisa Beppo, da Unicamp, e mais agora o professor Aloysio Segurado, mas durante esse período, Raul Machado, o professor Jeff e a Karen tem participado, e o professor Terra, que está aqui entre nós, que nos acompanhou na discussão do IAG, organizada pelo professor Pedro Dias, também está hoje nos acompanhando. Quais são as propostas que surgiram? E antes de falar das 7 propostas e de levantar perguntas para os que já se manifestaram, eu queria falar de um tema que, na segunda-feira, o professor Ari Plonsky organizou uma discussão sobre autonomia, e o professor Brito falou de defender a universidade de distorções. Eu quero já deixar uma ideia à força. A melhor forma de defender a universidade é ter um projeto ambicioso. De nada adianta dizer que as pessoas estão erradas no seu julgamento do que fazemos ou que deixamos de fazer. Mas quando uma universidade tem um projeto, ou uma unidade, ou um departamento, ou as 3 universidades, na hora que elas conseguem exprimir um projeto de uma forma concisa, objetiva, a sociedade passa a entender que nós sabemos aonde queremos ir. Enquanto tivermos uma cultura fragmentada, onde muitos dos que criticam a universidade estão dentro dela e não fora dela, porque muitas vezes os que criticam a universidade ouviram essas críticas dos nossos colegas. Por quê? Por falta de um projeto catalisador, agregador, um projeto que nos leva a enxergar um futuro melhor daquele que nós estamos vivendo hoje. Não só para as universidades, mas também para o ambiente externo. Nós nos damos um dia do o trabalho de comparar os países que detêm as melhores universidades com seus rankings internacionais. Ranking de competitividade, de IDH, países que estão nos rankings de the best country to get born, aonde seriam as pessoas gostariam de nascer. Tem também um de ranking de onde melhor se morre ou se termina a vida. Há ranking de todo tipo. E o que nós vamos ver que no topo, se nós retirarmos as universidades inglesas e americanas, portanto, universidades que não fazem parte da anglofonia, nós vamos encontrar no topo países como Suíça, Noruega, Israel, Singapura. E quando nós olhamos para esses países, nós nos perguntamos, por que pequenos países de
produto interno bruto relativamente menor, elas detêm as melhores universidades, retirando as inglesas e as americanas. E o que nós vamos descobrir são duas hipóteses. A primeira hipótese, que esses pequenos países, eu incluo a Austrália entre eles, são países que têm uma elevada consciência do risco da inação. Países como a Suíça, com vários países na sua fronteira, um país de 8 milhões de habitantes, querendo se manter com sua identidade própria, mas, ao mesmo tempo, sendo observado continuamente em termos do que eles teriam de melhor, ou a Austrália tendo a Indonésia e Singapura tendo Filipinas, tendo a China, tendo outros países na sua volta, Israel, nós não vamos falar das ameaças contínuas que esse país enfrenta. O que esses países estão fazendo é fazendo o seu ensino superior e sua pesquisa uma forma de construir uma agenda que mitiga os riscos. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, que esses países pequenos procuram atrair os melhores talentos de outros países. E esses países vão procurar, por ter uma população e uma demografia pequena, e às vezes uma demografia que está envelhecendo, vão ter as instituições que são capazes de atrair os melhores talentos de outros países. Então, a questão que nós queremos deixar como elemento inicial é que, para podermos defender as universidades, é melhor construir um projeto ousado e ambicioso. Ele não virá de uma demanda de governo. Ele vai ter que nascer dentro das universidades para projetá-las para o futuro. As 7 prioridades são muito breves, elas são detalhadas, nós vamos colocar esse texto à disposição. Em primeiro lugar, Fórum de Indicadores, foi a professora Marisa Beppo que sugeriu a criação de um fórum. Isso vai um pouco na linha do que a Sabine, eu não sei se a Sabine ainda está aqui, mas a Sabine falou... Mas a Sabine falou desse fórum, dessa rede, eu acho que vai mais ou menos na mesma linha. Nós estamos falando de cursos de extensão para dirigentes universitários, mas também para jornalistas. Integração das 3 universidades em plataformas tecnológicas, e eventualmente no U Multirank. Governança universitária, como fazer desaguar o conhecimento de métricas para aprimorar a governança das universidades. O portal métricas.edu, que o nosso Pedro Velasco, ele está aqui por perto, que é o webmaster. E, finalmente, a proposta de uma coalizão das 3 universidades, com mais outros atores, para decidir qual cenário queremos para 2022. Nós queremos business as usual, continuar fazendo o que estamos fazendo. Queremos ter uma ambição média, que é ser reconhecidos na América Latina entre os BRICS, e aí teremos como referência a China, que está avançando muito rapidamente. Ou queremos ter a ambição que os colegas hoje de manhã acharam que devemos priorizar, que é a ambição, em 2022, ter uma posição ainda mais destacada como instituições de classe mundial. Esses são os pontos em discussão. Nós vamos iniciar essa discussão. Vamos começar com perguntas ou comentários. Eu vou pedir para dirigir, caso tiver, uma pergunta ou um comentário à professora Marisa Beppo, a quem eu darei a palavra antes dela se retirar. Ela tem uma obrigação típica de professores, ela tem que dar aula em Campinas, às 19 horas, e, portanto, a pró-reitora de graduação dela, que está aqui observando, não deixaria ela se atrasar. Então, nós temos aqui uma exceção que vai ser respeitada. Nós vamos abrir para perguntas, comentários, observações, sugestões. Nós estamos aqui os pesquisadores associados, temos os representantes das 3 universidades estaduais paulistas, temos funcionários, professores, alunos, nós temos uma comunidade que está aqui presente. É o momento de compartilhar pontos de vistas, perguntas, inquietudes ou sugestões. Marisa, eu vou te passar a palavra, porque daqui a pouco você vai ter que sair, e talvez você quer comentar algo com relação às prioridades.
Sim, gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a agenda de discussão tem que ser uma agenda permanente, constante, né? No Coffee Break, eu acho que uma das intenções do Coffee Break é essa, nós estávamos falando também da importância de firmarmos uma central de inteligência no próprio CRUESP, né, para que possamos dirigir ações coordenadas. Pouco antes deste fórum, deste workshop, eu confessava ali as minhas agruras pessoais também em dizer que há barreiras práticas claríssimas para determinadas iniciativas das universidades. E exemplifiquei um caso, né, que é pontual, mas serve como um exemplo concreto. Quando nós falamos de internacionalização, nós temos, não sei se é do conhecimento de todos, um novo roadmap para a obtenção de vistos de longa duração por estrangeiros no país, que tem tomado muito mais tempo e, de certa forma, inviabilizado muitos projetos de vinda de pesquisadores que têm notoriedade mundial, né? É claro que isso merece uma ação coordenada, política, junto aos órgãos competentes governamentais, porque hoje qualquer visto dessa natureza necessita, como exemplo, uma tramitação no Ministério do Trabalho, né? E em função de circunstâncias que aparentemente se iniciam de maneira mais burocrática, mas que afetam os planos específicos das universidades. E isso nós poderíamos ficar, eu acho que durante muito tempo aqui, fazendo uma espécie de catarse, enumerando as dificuldades na área de ensino, enumerando as dificuldades na área de importação de insumos e assim por diante. Eu acho que se nós não tivermos uma ação um pouco mais focada e coordenada, nós não teremos como reduzir essas barreiras para alcançar a plenitude aí das nossas metas, seja no âmbito do impacto social, do impacto de inserção em produção e assim por diante. Então, eu acho que o mais importante é nós sairmos realmente com este mapa de ações que podem ser feitas. Eu acho que esse projeto é muito feliz nesse aspecto prático, promoção dessas discussões, e agradeço, eu posso dizer, em nome dos meus colegas da Unicamp, tenho aqui vários colegas de gestão, que nós estamos abertos sempre à colaboração nesse sentido, e eu também acredito na força das 3 universidades agirem conjuntamente, né? Então, queria muito agradecer a oportunidade e pedir desculpas pela minha saída realmente antecipada, mas o trânsito não nos garante estar lá às 19 horas, então a gente vai ter que se retirar um pouco antes, ok? Muitíssimo obrigada, então. Muito obrigado. Boa viagem para você. Comentários, perguntas ou observações? Se puder passar o microfone para lá. E enquanto está passando o microfone para lá, o Pedro Velasco, que é o webmaster, vai mostrar para vocês o que há hoje já no portal Métricas, que é um portal em inglês e em português, do que já está disponível, que pode ser consultado. Então, primeiro, por favor, formule teu comentário, tua pergunta, e em seguida nós vamos mostrar o conteúdo do portal métricas.edu. Professor Jacques Marcovitch, parabéns pela iniciativa e pela realização do evento, de grande importância para a comunidade acadêmica, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de colocar uma pergunta que é a seguinte: como que as 3 universidades paulistas estão encarando o problema da qualidade do ensino médio e quais ações que eventualmente estão sendo propostas nessa direção, uma vez que a qualidade do ensino médio impacta diretamente na qualidade do aluno que ingressa dentro das universidades? Então, é claro que isso poderia se constituir num outro workshop, mas eu vou te responder o que nós temos feito. E a partir daí, eu pretendo propor, deixar como proposta de uma diretriz. Não é o foco da nossa discussão hoje, mas é um tema que nós não podemos nos furtar. Eu acho que você levanta um tema que nós não podemos nos furtar. Nós temos no Brasil
uma organização não governamental que é uma coalizão que se chama Todos pela Educação, que, aliás, está citada no editorial do Estadão hoje. E essa Todos pela Educação é a sociedade civil que se reúne para definir métricas mínimas que o ensino não superior deveria alcançar até 2022. Caso você não conheça esse portal, recomendo fortemente que você o veja, porque eles têm um monitoramento por município e as metas por município. No período da gestão eleitoral, que foi de 97 a 2001, toda vez que nós íamos para os campi do interior, íamos visitar escolas públicas. E aí nós pudemos ver a heterogeneidade e qualidade das escolas públicas. Condenar as escolas públicas de nível médio, dizendo que todas são ruins, é um pouco o que se dizia antes nos debates. Se criou uma imagem negativa do ensino público médio no Brasil, que nós, quando mergulhamos nele, começamos a perceber os professores extraordinários e os alunos extraordinários. E o que nós fizemos num pequeno projeto que alguns conhecem? Nós temos um projeto de pioneirismo na UFEA, que é de pioneirismo em empreendedores, que começou lá em 2001, e nós temos então toda uma linha de pesquisa e uma linha museológica também, de levar os pioneiros brasileiros para não só espaço expositivo, mas também para a sala de aula. E o que nós temos feito foi formar professores para poder utilizar esse material. Então, a resposta curta que eu te daria é como a universidade, o que ela tem feito já, porque muitos professores fazem isso. Os institutos de física têm um contato muito forte com escola de nível médio de escolas públicas. São Carlos é conhecido por essa interação. Então, o que nós podemos fazer para apoiar os professores? Segundo, como nós podemos subsidiar os professores de escolas públicas, colocando alunos de universidade pública para ajudar um professor de escola pública na frente dos seus alunos. Isso foi um modelo adotado pela professora Cláudia Costino no Rio de Janeiro, quando ela foi secretária do Rio de Janeiro, e pediu aos alunos de engenharia das universidades públicas do Rio ir apoiar os professores das escolas públicas nas suas aulas de métodos quantitativos, de matemática, de física, de química e outros. A partir daí, vejo que nós temos uma responsabilidade na formação dos professores. Essa também é uma responsabilidade das universidades públicas. E eu vou concluir, para não demorar muito, dizendo que a sua pergunta tem muito a ver do que foi comentado tanto pelo Goldenberg como pelo Brito Cruz. Quando eles disseram que nós precisamos ter métricas de impacto social ou de inclusão social. Isto quer dizer, nós sempre quando temos métricas nos rankings atuais, que Justin, Sabine e Solange apresentaram, e que o próprio Brito apresentou, o impacto para a sociedade é calculado sobre a receita industrial, portanto, do setor privado ou da Petrobras, nas universidades públicas. Agora, aonde aparece esse esforço que várias unidades das 3 universidades estão fazendo em simbiose com as escolas públicas do seu entorno? Isso não aparece, isso não é mensurado, as próprias unidades não calculam, e isso aparece como extensão. E a extensão, eu como proreitor de extensão, antes de ser reitor conheço bem, ela é vista como algo não avaliável. Eu não vou pedir ao Luiz Nunes tratar do problema, mas é claro que é muito mais difícil mensurar a qualidade da extensão do que a qualidade de impacto de um artigo. E a partir daí, nós temos algo que essa comunidade que está aqui deveria ajudar a construir. Nós estamos assumindo essa responsabilidade entre os pesquisadores associados. Hoje de manhã, com os representantes das 3 universidades, na discussão com o Yu Montiran, que está sediado na Universidade de Twente, apresentamos a ideia de colaborar com eles, desde que nós possamos trazer subsídios vindo de países emergentes sobre métricas de impacto social e métrica de impacto ou de inclusão social, dependendo do termo que nós vamos adotar.
mas é a resposta que eu tenho para a tua pergunta. Isso responde, em parte, pelo menos, a tua pergunta? Sim, muito obrigado. Tá certo. Comentários ou outras perguntas? Por favor, se pudesse identificar, eu pediria para que eu... Enquanto o microfone está indo para a extrema esquerda, eu vou pedir ao Pedro fazer uma visita rápida pelo portal, pela página... Vamos começar... Você prefere a página em português ou em inglês? Qual é a tua preferência? A página. Tá certo. Então, faça uma visita enquanto o microfone está chegando. Por favor. Bom, esse é o website, o portal do projeto, e ele responde algumas demandas iniciais. Eu acho que... Vamos lá. Eu vou mostrar o que ele não tem de... o que ele tem de diferente de qualquer outro website que você já tenha entrado na vida. Essa seção de monitor de rankings, a ideia é que a gente tenha um repositório de artigos e informações que estão vinculadas ao andamento do projeto. Então, a gente tem uma seção de referência, por exemplo, onde todos os rankings que são monitorados tem aqui uma entrada que corresponde... Na verdade, em inglês esse conteúdo. Então, tanto em português quanto em inglês, vocês conseguem ter acesso a essa informação. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Está cheio. Eu preciso achar o... Eu já consegui achar. Tá? Então, nessa parte, todos os rankings que são monitorados têm uma análise como a composição dos indicadores que compõem cada um dos rankings. E, assim, a ideia é que, para o futuro, a gente tenha isso como um repositório de artigos ou um produto de informação relacionado com o projeto. Na parte de atividades, a gente mantém publicado por esse canal do website todas as atas de reunião, todos os entendimentos, e o conteúdo da forma mais completa, eu diria multimídia, das atividades dos workshops e dos encontros públicos relacionados ao projeto. Já deixo vocês, todos interessados, convidados a fazer uma inscrição numa lista de newsletter, onde a gente se compromete para os eventos e as atividades futuras do projeto, fazer a comunicação por esse canal. Por favor, tua pergunta. Professor, obrigado pelo evento e pelo conteúdo do livro. O teu nome, se pudesse... Meu nome é Daniel, eu sou mestrando da USP e também pesquisador no PGT lá dentro da FEA. E meu comentário vai a título de contribuição. Muito no final do seu comentário, puxando a pergunta qual é a universidade que a gente quer construir, como a gente vai alcançá-la e como que a sociedade civil pode participar e auxiliar nessa construção, né? E é muito interessante que aí contribuo divulgando mais esse trabalho, que foi o Índice de Universidades Empreendedoras, construído pelas organizações e entidades estudantis que tiveram a audácia, inclusive estudantil, eu julgo dizer até um pouco prepotência, de julgar qual é a universidade que a gente quer construir. E responderam questionando mais de 10 mil estudantes de todo o país e construindo um ranking das universidades, entrando nesse contexto que está sendo tão assediado de rankings e com algumas características peculiares que não somente vieram de grupos de mídia ou de interesses estatais, mas de fato dessa ótica estudantil e com um olhar não só da universidade, mas já com a universidade que querem construir, que seriam as universidades empreendedoras. Então, acho que isso tende a somar e contribuir muito com o projeto, com o trabalho de forma geral, já que traz a sociedade civil e estudantil, sobretudo numa perspectiva, inclusive, bottom-up, para construir a universidade que a gente quer. Excelente. Bom, eu acho que só posso cumprimentar e te agradecer. Por favor, Ari. Aproveitando que o microfone está aqui. Depois eu te passo para...
Enfim, certamente o evento e o processo e o projeto são fantásticos, não só pelo assunto, pelo conteúdo, mas também por juntar as 3 universidades num projeto estratégico. Tenho 2 comentários na mesma sequência, que são um mais geral e outro mais específico. O mais geral, pegando também o que você falou, participação da sociedade, etc., eu fico sempre um pouquinho, usando a palavra com clareza, incomodado com o termo impacto. Impacto é nós para vocês. Nós somos o centro de produção do conhecimento, vocês são o objeto que, seja indústria, seja comunidade, seja escola, ensino médio, se beneficie do que nós fazemos. Eu penso que o que a sociedade, nós fazemos parte da sociedade, talvez possa entender de maneira diferente, é um conceito não de impacto, mas medida de porosidade. A porosidade, como você falou, nós somos um sistema, só que um sistema aberto, de dentro para fora, também a capacidade de fora para dentro trazer. Então, eu sei que, vamos dizer assim, entre essa ideia e a prática da métrica tem caminhos a andar, mas acho que como ideia, já que estamos aqui na fase de pensando em 2022, primeiro comentário talvez o termo porosidade possa ser mais olhando para o futuro do que o termo impacto. O específico é que, você já sabe, né, o Justin inclusive participa, existe um grupo internacional de pesquisa liderado pelo professor Henry Etzkowitz, né, de Global Entrepreneurial University Metrics, né, cuja lógica, quando foi criado, a gente faz parte, foi justamente como é que a gente ajuda os rankings a criar uma nova coluna, por assim dizer, em vez de só dizer que eles são feios e chatos e não medem, se a gente pode oferecer alguma sugestão de como fazer isso. Então, é um grupo de pesquisa apenas para compartilhar essa informação. Te agradeço. Muito obrigado, Ari. Eu vou passar a palavra, o microfone. Enquanto o microfone está chegando, eu queria que o Ari passasse a integrar essa reflexão. E eu penso que o conceito de porosidade terá que ser aprofundado. Porque quando nós olhamos os códigos de éticas das universidades, as universidades procuram ter um sistema de valores, que aliás está na base da nossa universidade como sistema, que são valores próprios. E a questão da porosidade é saber se essa porosidade é sem filtros ou com filtros. Porque a questão vai ser essa. Não só curadoria, como também as concepções, as 4 concepções de universidade, indo da liberal até a social, passando pela utilitária e pela pesquisa, têm leituras distintas do que deveria ser a porosidade. Então, penso que é um tema a ser aprofundado. Se eu entendi bem, ele não anula a importância do impacto, mas ele complementa no sentido de dizer quais são as unidades. Eu acho que existe um exemplo muito claro para o que o professor Ari está mencionando. Quantas congregações de institutos têm um representante dos ex-alunos ou uma comunidade externa presente, que pode ser mesmo num colegiado de 10 ou 20 ou 30, mas um ativo que traga a luz de fora para dentro da universidade. Enquanto que a universidade é convidada várias vezes a participar de conselhos externos, só que ela não atrai pessoas. E quando os atrai nos conselhos universitários de 100, 120 pessoas, o papel deles ou delas passa a ser extremamente modesto. Eu acho que esse é o ponto importante que está sendo trazido. Professora. Eu vou fazer um comentário breve sobre esse último ponto, que é a necessidade da gente se pautar um pouco mais pelas necessidades das comunidades ao nosso redor. Eu acho que isso poderia ser, no caso, por exemplo, da graduação, se a gente usar como exemplo, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele podia ser um arcabouço a contribuir para você construir projetos curriculares que respondam a necessidades vigentes. Então, acho que tem um grande trabalho a fazer nesse sentido, e acho que talvez esse grupo possa ser um grupo de reflexão a respeito de como a gente pode dar essas respostas mais próximas, vamos dizer assim, às necessidades da sociedade, que não sejam geradas,
que sejam geradas na universidade com todo o rigor acadêmico, vamos dizer assim, os passos, mas que tenham uma contribuição mais efetiva do que é um olhar externo, não só nos colegiados, mas inclusive nas nossas próprias agendas de formação ou de pesquisa, ou de extensão em particular. A extensão ela responde muito ao mercado, mas não necessariamente a outros tipos de demandas. Mas eu queria fazer 2 outros comentários que eu acho que são importantes, que tem a ver com a divulgação, porque, de novo, se isso for só um pensamento acadêmico, ele não nos ajuda muito a criar a credibilidade, não criar, vamos dizer, a manter a credibilidade e nos manter nesse momento atual que a universidade pública está sofrendo no país, inclusive as nossas estaduais paulistas, porque não se trata apenas do que está acontecendo no federal. Então, em relação a isso, é um pouco a pergunta para o grupo, de que maneira se está pensando na divulgação ou na popularização dessa discussão, desses conceitos, o que está nesses capítulos, para que isso ganhe o grande público. E esse grande público não é a divulgação só na revista da FAPESP, obviamente, ou nos nossos sites institucionais. É uma estratégia realmente ativa para que isso chegue no público, para que se comece a pensar nessas tipologias. Que universidade somos nós, que universidade é aquela outra A ou B ou C. E a sociedade comece a entender esses papéis e nos ajude politicamente com as instituições que nos sustentam. Que aí vem a outra coisa. E, nessa linha, eu também sou membro do Conselho Estadual de Educação. Eu sou uma das poucas representantes que são das universidades que estão lá dentro, no Conselho Estadual de Educação. E existe uma necessidade de um esclarecimento muito grande e desse debate lá dentro. Eu estava conversando com o Sandro e tenho conversado com o Marcelo, enfim, tem aí uma linha de atuação com aquilo que é, nesse momento, o organismo que nos regula como universidades. Que eu acho que é muito importante a gente também entender que é preciso, a gente precisa entender essa linguagem do papel que cada tipo de universidade pode ocupar e se nós podemos fazer um pouco mais em relação a isso. E, por último, um outro comentário é a questão dos indicadores específicos da graduação, né? Acho que lidar com a graduação é um pouquinho mais complexo, normalmente as pessoas têm mais dificuldade, nós ficamos aí na questão da evasão, não evasão, mas existe um fenômeno que é o aproveitamento do tempo máximo possível na universidade pelos estudantes das nossas grandes universidades. Então, eu tenho feito uns estudos aí com os gráficos dinâmicos mostrando ao longo do tempo como isso tem acontecido, é muito interessante. E existe aí fatores causais multivariados, que tem a ver com a sociedade lá fora, com as expectativas, como o mercado oferece estágio, uma série de coisas que impactam. Se o indicador for ser tempo médio de conclusão no ensino superior, esse indicador para a gente é um indicador, nesse momento, mortal. Porque nossos alunos, em média, não terminam no tempo mínimo dos currículos, mas eles terminam do médio para o máximo. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais e ter mais elementos para poder fazer essa discussão externa, como disse o Brito. Quando me dizem essa frase, eu preciso ter o que responder. No momento, nós não temos. Então, eu acho que a gente precisa rapidamente produzir esses indicadores em relação à graduação, olhar pelo lado da formação que nós estamos fazendo, produzir informações qualificadas numéricas, indicadores quantitativos, mas também muito de qualitativo. Nós vamos precisar andar um pouco por esse outro caminho. Professora, são várias sugestões extremamente bem-vindas. Anotei algumas, o Justin está anotando as outras para a memória dessa reunião. Eu quero me referir a 2 delas. E confirmando a sua percepção que se nós formos divulgar o tempo médio do aluno dentro das nossas universidades é fatal, porque obviamente o custo é enorme. Agora, como a sociedade nos julga? A sociedade não vai nos julgar sobre o que está acontecendo. Ela vai nos julgar sobre o que fazemos para que o futuro seja diferente. Então, essa métrica, ela é fatal se nós não temos uma ação proativa. Ela não é fatal se nós assumimos e reconhecemos, mas estamos dizendo o que estamos fazendo para que o futuro... E isso significa liberar recursos para outros alunos poderem integrar a universidade. Então, essa é a primeira, e se tiver trabalho sobre esse item, penso que, diante da pressão da sociedade para que nós continuamente expandimos a graduação, acho que esses seus estudos nos ajudarão muito nessa construção de futuro.
Com relação à disseminação, que foi um dos outros pontos que a senhora levantou, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar um e-mail a cada uma das 3 universidades, pelas nossas interfaces, que é a professora Marisa, o professor José Augusto e o professor Aloysio, e vamos perguntar quem são as pessoas externas que deveriam receber esse livro. A FAPESP nos liberou um recurso para que esse livro chegue a pessoas, ele chegará nas mãos dos reitores das universidades federais e das universidades sediadas no Estado de São Paulo. Ele vai chegar também para alguns conselhos. Vai chegar para todos os conselheiros do Conselho Estadual. Se a senhora me mandar agora... O presidente eu já estou levando, eu comprei. Tudo bem, mas nós estamos dispostos a enviar. Agora, isso não vai ser suficiente, porque esse primeiro livro é um livro de metodologia e de temas. O segundo que vai ser importante. O segundo será os planos de ação, a ação empreendedora que as 3 universidades querem adotar, olhando para 2022. Porque se esse livro, escrito pelos dirigentes das 3 universidades, ou pelos responsáveis por métricas das 3 universidades, levando em conta a realidade que está acontecendo em cada uma delas. O Luiz Nunes mencionou uma das 3 universidades e as preocupações que ele tem no momento. Mas se as 3 universidades forem capazes de vocalizar o que elas estão fazendo, aonde elas gostariam de estar em 2022, esse será, sim, um trabalho de impacto, e não será esse projeto que vai fazer isso. O que é importante é que as universidades internalizem essa competência e elas passam a fazer isso. Não é o projeto que vai fazer, o projeto termina em junho de 2019, e a partir daí, se formos competentes, nós vamos criar competências internas para que o que a senhora está sugerindo seja feito de uma forma contínua. Isso responde, em parte, às suas inquietudes, pelo menos nesses 2 pontos? Não, sim, claro. Eu acho que só reforça, na verdade, essa necessidade de que, com projetos, sem projetos, se a gente não trabalhar junto, nós temos que ter essa unidade para mostrar nosso papel e a contribuição que a gente já fez. Claro. Não só que vai fazer, mas já fiz. Nem isso nós não conseguimos mostrar ainda, né? Então, nós vamos fazer o que nós fizemos e o que faremos. Como continuaremos melhorando, né? Claro. E se nós tivermos a capacidade das 3 universidades falarem de uma voz convergente fora dos embates sindicais, eu penso que isso deve repercutir muito positivamente para dentro das nossas universidades. Porque isso vai demonstrar o seguinte, se os que são responsáveis hoje estão conseguindo convergir para uma pauta mínima de ações referente a resultados, impactos e, eventualmente, porosidade, já utilizando o teu termo, nós estaremos dando um exemplo que, dentro das nossas universidades, as pessoas deveriam se entender melhor. Aqui nós temos uma pergunta, mais uma. Vamos começar por você, depois eu te passo a palavra. Nós estamos chegando no limite de horário. Depois dessas 2 perguntas, tem mais alguma? Mais 2? Então, nós vamos ouvir as perguntas todas, e aí o reitor, professor Sandro, vai encerrar a nossa jornada. Mas vamos primeiro ouvir todas as perguntas e, a partir daí, nós abordamos. Se pudesse identificar e formular a pergunta, por favor. Meu nome é Marcos Barbosa de Oliveira. Eu acho que não tá funcionando o microfone. Assim, tá bom? Sim. Então, retomando. Meu nome é Marcos Barbosa de Oliveira. Eu sou atualmente professor colaborador no programa de pós-graduação em Filosofia da FEFELESH da USP, e também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. O que eu tenho não é uma pergunta, é um comentário rápido. Eu me interesso por essas questões de avaliação há já bastante tempo, e, por coincidência, na Folha de São Paulo, na Ilustríssima, que saiu no domingo, houve uma resenha deste livro, que se chama The Tyranny of Metrics, a tirania das métricas, né? É uma crítica, o autor não tem nada de maniqueísta, ele reconhece usos positivos das métricas, mas o título, apesar disso, é bastante fiel, é uma crítica
a toda essa abordagem, né, baseada na medição, né, uma tentativa de medir para controlar e etc. Né? Então, eu recomendo, né, eu acho que tem críticas bem fundamentadas e acho que seria interessante, né, se inteirar não apenas do que ocorre no desenvolvimento dessas métricas lá nos países centrais, mas também das críticas a que elas são submetidas nesses próprios países. É isso. Tá certo. Nós vamos voltar ao seu comentário. A próxima, por favor, lá no fundo. Boa tarde a todos. Queria parabenizar pelo evento, pelo projeto. Excelente iniciativa. O teu nome? Eu sou Leandro, eu sou secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de São Carlos. A minha pergunta é sobre se, no âmbito desse projeto, chegou-se a pensar, a ter alguma iniciativa, ou ao menos se pensar sobre a questão do compartilhamento dos dados que são informados para os rankings. A gente tem o posicionamento das universidades nas várias medidas que são propostas nos vários rankings, ranking de pesquisa, de inovação, de internacionalização, mas os dados que são informados ou que são captados pelas empresas que fazem os rankings, eles não são divulgados, né? Eu sei os dados que a Universidade Federal de São Carlos informou, quantos estudantes nós temos, quanto que a gente investiu em pesquisa a partir de recursos de fontes privadas, etc. Mas eu não sei quanto que a USP informou, quanto a Unicamp informou. Esses dados, que eu saiba, não são públicos. Eu sei as posições das universidades. E eu acho que isso prejudica a gente fazer comparações entre as universidades, no sentido de aprender e também de como se chegou a esses dados. Como a Universidade Federal de São Carlos informou que ela teve tantos milhões de investimento vindo de fontes públicas ou privadas, como a USP chegou a esse número, como a Unicamp chegou a esse número, como a Unesp chegou a esse número, porque senão a gente compara coisas muito diferentes. Claro. E eu acho que o compartilhamento traria um aprimoramento das metodologias que tornaria mais robusto os dados e as comparações. Então, a pergunta é se pensou algo nesse sentido no âmbito do projeto. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Meu nome é Andrés, eu sou professor da Unicamp e atuo na área de microbiologia industrial. Então, eu estou aqui realmente como alguém interessado no assunto. Enfim, queria dizer que é um dos eventos mais interessantes que eu já participei. Eu estou achando isso aqui muito interessante mesmo. E eu acho que duas consequências que eu enxergo muito boas, que talvez não... que vão acontecer, imagino eu, e que não eram, talvez, o objetivo original, a gente vai acabar obtendo um autoconhecimento. Quer dizer, eu acho que todos nós aqui que somos professores das universidades públicas, por incrível que pareça, não conhecemos a nossa própria universidade. Então, eu acho que essa vai ser uma consequência interessante desse estudo, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um programa de pós-graduação que se chama Programa de Doutorado em Bioenergia entre a USP, a Unicamp e a Unesp, né? Quantas pessoas dessa sala conhecem esse programa de pós-graduação? Então, como vocês veem, nós não conhecemos as nossas universidades, né? Eu, por acaso, fui coordenador desse programa durante 5 anos, por isso que eu conheço também. A outra consequência que eu estou entendendo aqui, eu acho muito boa também, é que vai haver uma maior interação entre as 3 universidades. Não sei, eu senti a dificuldade de operar um programa de pós-graduação pela falta de compatibilidade, de regimentos e de tudo mais. E, quem sabe, esse tipo de iniciativa também vai nos ajudar a facilitar a criação de outros programas de pós-graduação mais para frente. Tá? Obrigado. Mas eu queria fazer uma pergunta. De tudo que eu ouvi aqui hoje, eu estou enxergando um paradoxo. Não sei se faz sentido, mas os rankings têm finalidades diversas, inclusive comerciais, então a gente tem que tomar muito cuidado. Não pode se orientar assim pelo ranking como objetivo, como meta final. Por outro lado, eu acho que nós vivemos hoje uma crise muito forte com a nossa sociedade. A sociedade nos enxerga
de uma forma muito negativa, né? O professor Brito deu um exemplo lá dos comentários que se faz no bar, etc. e tal, e eu acho que isso acontece em vários aspectos. Nós estamos hoje, não sei se todo mundo viu na Veja em São Paulo, aquela reportagem de capa SOS USP, quer dizer, você lê aquilo, você tem a sensação que a USP simplesmente gasta dinheiro e não serve para nada, né? O que, obviamente, a gente sabe que não é isso. Então, assim, por outro lado, acho que foi o Justin que disse, os rankings estão aí, não tem como a gente achar que ignorar ou achar que eles não vão existir mais. Então, o paradoxo seria, né, não podemos nos orientar pelos rankings, mas a sociedade usa os rankings para dar importância para nós, né? Como fugir desse paradoxo? Paradoxo, tá bem? Ok? Eu vou me permitir, só para não demorar demais, abordar os 3 itens rapidamente e aí passamos para esse lado. Caso contrário, nós perdemos. Professor Marcos, eu vou me referir ao livro porque vai facilitar a resposta. Eu recomendaria ver o anexo 1, porque o anexo 1 é uma crítica aos rankings. Quando o anexo 1 classifica em 4 grupos, o comercial, o acadêmico, o específico, cada um deles, o senhor vai ver na tabela, o que nós chamamos de limitações, no fundo são críticas contundentes a cada um desses tipos de rankings. E, portanto, existe essa consciência. O fato que foi mencionado agora pelo Andrés, a cada 2, 3 meses, um desses rankings é publicado, vira manchete dos jornais de grande circulação, e imediatamente, por 2, 3 dias, por que desaparece isso depois? Mas por 2, 3 dias, é o assunto de todo professor universitário que está em contato com alguém da comunidade. A sua universidade caiu, hein? A sua universidade está razoável, mas vocês não estão entre as melhores. E se você está bem durante um ano, e pelos motivos que foram descritos pela Solange, você cai, não por sua culpa, mas porque o ranking colocou mais 60 universidades, algumas pequenas, algumas muito bem dotadas financeiramente, e em algumas métricas elas conseguiram empurrar outras para cima. Nós continuamos tendo o mesmo desempenho, mas quando o indivíduo está analisando a manchete do jornal, e foi o caso da matéria da Veja, nós podemos discutir essa matéria, foi exatamente isso, pegar métricas e interpretar de uma forma absolutamente equivocada. Então, é incontornável. Acredito que esse projeto, com seus pesquisadores associados, tem essa responsabilidade de, ao mesmo tempo, abrir a caixa preta e, ao mesmo tempo, fazer a crítica. Mas, depois disso, como nós nos posicionarmos. Com relação a Leandro, correto? Eu sugiro que você veja a página 102 do livro. A página 102 do livro descreve o que deve ser uma unidade de inteligência dentro das universidades, e agora a Marisa disse que as 3 universidades pensariam até criar uma unidade desse tipo no âmbito do CRUESP. Nós chegamos a pensar um pouco nisso. Caso ela surja no âmbito da CRUESP, ela deveria se alimentar das 3 universidades. Ela não deveria ser uma supra-unidade de inteligência, porque isso vai criar sistemas extremamente, eu diria, no mínimo complexos, quando ela deveria ser uma agregadora de informações que já estão sendo coletadas no âmbito das 3 universidades. Agora, o que está lá na página 102? Só vou pegar os atributos. Os atributos da unidade de inteligência. Precisão, clareza, relevância e consistência. E consistência significa o quê? Ao longo de vários anos, deve haver uma consistência entre os números que são colhidos e divulgados. Essa é uma das linhas das características de uma unidade de inteligência. Respondendo, portanto, à sua questão, que é quais são esses dados, de onde eles vieram, como eles foram colhidos, quais são as fontes. Isso claramente tem que estar muito claro, e quando nós nos referimos à unidade de inteligência da Universidade da Califórnia, que cobre os vários campi, é isso que nós estamos observando num benchmark que poderia ser utilizado. Isso responde à tua pergunta? Sim. Com relação a Andrés, eu me pergunto se existem instituições
que todo ano recebem 14 vezes o número de pessoas que elas podem atender a cada ano. A USP recebe 140 mil candidatos pela FUVEST. Recebe 10 mil. Eu me pergunto que tipo de instituição tão criticada, tão desabonada, tão incompetente, recebe 140 mil pessoas. Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas, se você inclui as famílias. E se eu somar isso com os candidatos da Unesp e os candidatos da Unicamp, nós temos 2 milhões de pessoas torcendo para que seu filho ou sua filha entre em uma dessas 3 universidades. Me dizer que essas universidades não têm a credibilidade da sociedade por esse parâmetro só, sem falar dos outros parâmetros, é claro que nós temos ciclos. Durante a FUVEST, as universidades públicas estão lá em cima. Todo mundo está querendo entrar. Aí aquela cobertura de jornal, dos alunos que não conseguiram entrar de última hora para fazer os exames, a torcida da família, o desespero de estudar e de não dormir à noite, como melhor se preparar para a FUVEST, isso acaba sendo colocando para as 3 universidades públicas. Aí passa esse período de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril começa a surgir os rankings, ou as competições, porque nós estamos sendo gravados, vamos reconhecer, educação é um tema de interesses. Existe um sistema de ensino privado que tem seu lugar, que deve ser preservado, mas ele não vai prosperar se o sistema público desaparece. E nós temos claramente uma rivalidade entre o ensino privado, que critica o ensino público, porque eles dizem: vocês fazem pesquisa, vocês são reconhecidos porque você tem recursos públicos, enquanto nós não temos, então existe uma crítica. E talvez, para concluir, a maior crítica que nós recebemos são dos nossos próprios colegas. Porque os nossos colegas são formados dentro de um espírito crítico. Só que, da mesma forma que outras instituições, nós não induzimos a crítica para ela ser associada a uma proposta construtiva. Eu não tenho dúvida que as universidades têm muitos defeitos e têm muito para aprimorar. Mas de nada adianta criticar se não houver uma proposta construtiva para remediar as dificuldades, as adversidades que enfrentamos, reconhecendo que nós temos um ativo de resultados e de impacto muito superior do que as adversidades que nós estamos enfrentando. Eu não sei se há concordância da sua parte com relação a isso, mas eu gostaria que o microfone voltasse até você, caso você quiser abordar esse tema. Então, tem mais algum comentário que você gostaria de fazer? Tudo bem. Então, vamos lá. Meu nome é Peter Schultz, eu sou secretário de comunicação do Unicamp e também queria parabenizar o senhor pela iniciativa, e o encontro é auspicioso porque acho que é a primeira vez que eu vejo uma coordenação tão grande das 3 universidades paulistas em torno, construindo uma agenda comum em algo tão importante assim. Mas foi assim, a comparação de Itapeva com o IFT, a lei de Campbell colocada, a porosidade colocada aqui no final nos comentários, eu fico preocupado com uma questão, e tem a ver com os rankings, e que eu queria compartilhar rapidamente o que eu ouvi de um pesquisador. É rapidinho mesmo, é um minuto. No encontro no Rio de Janeiro, há umas 3 semanas, né? Um defensor da Open Access, estuda comunicação científica e tal, e ele, australiano, e ele colocou a imagem do triângulo de Sábato, em vez da tríplice hélice, que eu achei muito interessante. Então, os vértices é governo, indústria ou sociedade, vamos generalizar, e universidade. E ele chamou a atenção para uma tendência que a universidade tem de olhar para um ponto fora desse triângulo, que são as comparações internacionais, os rankings, por exemplo, e se pautam muito com isso. Ele chamou a atenção ao problema de que isto acaba enfraquecendo, ocorre-se o risco de enfraquecer a ligação com a sociedade, com o governo, porque as prioridades desses rankings, para ficar bem nessa foto,
não são necessariamente as prioridades, as expectativas que a sociedade, o governo, enfim, tem em relação às universidades. Então, por um lado, estar bem no ranking é um prestígio, por outro lado, olhar só esse prestígio prejudica essas relações, e equilibrar esses 8 pratos, né, que nem naquele circo chinês, né, de você equilibrar prato na ponta do vara, me parece um grande desafio na construção desses horizontes para 2022. Eu vou concluir, porque há mais algum comentário, alguma pergunta? Por favor, se puder passar o microfone, assim nós possamos fazer o fecho e passamos a palavra ao reitor da Unesp para poder encerrar. Então, boa tarde, meu nome é Nair Kobashi, sou da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicações. E 2 preocupações. Está dando para ouvir? São 2 preocupações que me vieram a partir de uma discussão semântica, né, da porosidade, do impacto. Se nós temos, de fato, consenso sobre o que é universidade de classe mundial. Sim. Quer dizer, o que nós pensamos? O que é universidade de classe mundial? Tendo em vista que, na verdade, nós colocamos que nós queremos uma universidade que responda aos anseios da sociedade, nós queremos construir um projeto de universidade que olhe para si também, né, enquanto nação. Portanto, as fontes de dados que nós vamos utilizar, os parâmetros serão X, Y, Z. E, normalmente, hoje, nós utilizamos como parâmetros para avaliação o Web of Science. Eu me pergunto se essa é a fonte adequada ainda, ou quais fontes teriam que ser utilizadas. Além disso, nós sabemos que grande parte da pesquisa científica brasileira não está representada nesses repositórios, exatamente porque há uma seleção política das revistas. Então, quais são as questões que são colocadas para nós? Quais são as fontes de dados? Segundo lugar, né? Primeiro lugar, o que é a Universidade Mundial, de classe mundial? Segundo lugar, como serão construídos esses dados? Quais serão as fontes? Não é? Do ponto de vista de fonte, de onde vem e da qualidade deles, também a gente sabe que a gente tem problemas. Então, eu acho que se colocam vários problemas de natureza semântica para nós e também de natureza metodológica e técnica, que eu gostaria, não sei, ver se a gente discute em outro momento. Obrigada. Olha, são 2 contribuições que alimentam o ciclo que está começando agora. Quer dizer, o ciclo que terminou, esse ciclo que termina com o livro, e o ciclo que está começando agora, ele terá que tratar, se nós queremos ter uma ambição 2022, dessas 2 questões e como outras que foram levantadas. Quais foram as 2 questões? Em primeiro lugar, como conciliar métricas que vêm de países que têm ou um interesse comercial, o caso do ODE, o caso do KS, ou um governo com um projeto nacional tipo China, onde ele não só coloca a ambição, mas também aloca os recursos para ter algumas universidades comparáveis à Ivy League nos Estados Unidos ou às melhores universidades inglesas. Então, a questão é como conciliar essas métricas que são divulgadas periodicamente com a nossa realidade, que envolve, por exemplo, desafios nas questões sociais, onde uma atividade de extensão terá que ser desenvolvida. É possível fazer as 2 coisas? A premissa que esse projeto adota que é possível, sim. E é possível não só propor, mas também influenciar, como nós fizemos hoje de manhã, o Multirank, eles estão começando agora, não é um ranking tão estabelecido como os outros. Eles vieram aqui porque eles precisam da América Latina, e a condição que estamos colocando é dizer, bom, vocês querem que nós participemos? Muito bem, mas nós queremos inserir certas métricas que são próprias à nossa realidade. A sua pergunta, professora, claramente não é uma pergunta fácil de responder. O que é uma universidade de classe mundial? Há 2 formas de responder. Uma que nos levará, talvez, a um impasse, e uma outra que seria proativa, que pode nos ajudar, e ela talvez seja mais viável. Aquela que pode nos levar a um impasse é querer participar das 30 melhores universidades do mundo. Aí nós vamos estar num jogo muito difícil, porque a primeira divisão, ela primeiro tem características próprias. Ela está concentrada em 2 países, Estados Unidos
e Reino Unido. Alguns poucos países estão entrando, o caso da Suíça que eu citei, o caso de Singapura, mas estão entrando em condições também muito especiais. Então, se nós colocamos nossa meta entrar nas 30 primeiro, nós vamos ter que criar uma frustração enorme. Tendo dito isso, nada impede de fazer o que temos feito no projeto. É de definir qual é o grupo de referência mundial no qual nós queremos nos inserir. As nossas 3 universidades têm características próprias. São relativamente grandes, algumas maiores do que outras em termos de número de alunos, em termos de número de professores. São universidades que no glossário são chamadas de abrangentes, o termo em inglês é comprehensive, quer dizer, cobrem quase todas as áreas do conhecimento. Isso é raro em outros países. Essas universidades que estão no topo não cobrem todas as áreas do conhecimento. As nossas, sim. E tem outras semelhantes no mundo, Califórnia, Universidade de Paris. Nós vamos encontrar em outros países universidades semelhantes às nossas. Nós podemos construir o nosso grupo de referência de universidade de classe mundial, não seguindo os padrões dessas 30 que estão no topo, mas aquelas que são próximas a nós. E criar, então, sim, um grupo de universidade com as quais nós podemos nos comparar. Essa seria uma atitude proativa nossa em relação ao mundo. Em vez do mundo decidir em relação a quem nós queremos ser comparados, nós decidimos em relação a quem gostaríamos de ser comparados. E toda vez que sai um ranking, nós teríamos o nosso. O que faríamos? Pegaríamos o DOKS, etc., e as nossas assessorias, os nossos grupos dentro das universidades, retirariam desses rankings globais aquelas com as quais nós nos comparamos e faríamos uma análise se nós estamos iguais, melhorando ou piorando em relação a esse grupo, que é o nosso grupo de referência. Faz sentido isso, na sua opinião? Professor Sandro Valentini, o encerramento é seu. Queria aproveitar a oportunidade também fazer alguns comentários, já que eu estou aqui até o final, né? Essa questão da aproximação das 3, né? A primeira questão da aproximação das 3 estaduais paulistas, eu vejo isso que foi pontuado aqui com bastante, é muito bom, né, para a nossa sociedade, né? Então, eu vejo que isso se perdeu muito no passado. O professor Jacques fez uma colocação bastante interessante, no sentido de que eu vejo que o CRUESP perdeu um pouco do seu poder, né, de organização e convergência das 3, pelo enviesamento da sua pauta sazonal, movida pela questão sindical. Eu acho que os embates na época do dissídio é um assunto importante, claro que é um assunto importante, mas ele não é único. E como é um período sazonal de difícil trânsito no CRUESP, o professor Marcovitch já esteve lá, eu percebo que o CRUESP acabou fugindo um pouco das suas atribuições colocadas no decreto, né? Então, nós estamos trabalhando, eu vejo agora o empenho dos 3 reitores na direção de buscar essas convergências cada vez mais. E tivemos também um primeiro contato onde nós conseguimos reunir os 7 reitores. Os 3 estaduais, os 3 federais, né, a Wanda, a Soraya, eu não sei, antes era o Klaus, né, mas eu não conheço ainda o novo reitor da UFABC, e o Anderson do ITA. Ou seja, nós poderíamos ter o quê? Um outro fórum organizando, então, as 7. E eu vejo com bons olhos, e eu espero que o professor Brito encampe esse movimento de que nós tenhamos, né, a inteligência, né, o projeto de inteligência unificado para as estaduais ou as públicas do Estado de São Paulo, justamente pela colocação do professor da UFSCar, né? Porque aí nós teríamos métricas, indicadores, tudo decidido ou pontuado pela 7, e aí nós teríamos essas comparações muito mais corretas, não, muito mais adequadas por ter sido muito bem elaborados pelos 7 grupos das 7 universidades públicas aqui do Estado de São Paulo.
Outra coisa que eu acho que é muito importante é que não foi tocado aqui e que eu vejo que deveria ser também das 3 ou das 7, que é um projeto alumni, claro, dentro da universidade. Onde estão os nossos egressos? Né? Com clareza, porque, sem dúvida, esse é um dado fundamental, né, para mostrar para a sociedade. Está aqui. Os nossos egressos estão aí. Então, novamente, a Unesp, que está na pior crise dela, né, inclusive comparando com as 3, né, nós fomos atrás de recursos na fundação justamente para construir um edital, um portal alumni que vai entrar no ar, mas eu gostaria que a gente tivesse o alumni das 3 estaduais ou das 7 públicas do nosso estado. Um outro comentário que eu gostaria de fazer, eu gostei do livro aí, professor, da tirania dos rankings, e irei comprá-lo, né, porque eu vejo muito importante, porque o problema da tirania dos rankings e o problema da tirania das avaliações, que muitas vezes ficam presos em indicadores ou colocações que estão nos rankings, parte do princípio de colocarmos tudo num mesmo pacote. Né? E aqui vem uma discussão que eu já falei da questão da equidade. Por quê? Porque nós não podemos misturar essas áreas. Os produtos são distintos. E nessa mesma sala, num conselho universitário, que foi fora da reitoria, foi aqui, eu estava sentado como conselheiro e estávamos discutindo o que nós estamos iniciando agora, que é um novo projeto de avaliação na Unesp, respeitando as métricas distintas, pelo menos nas transgrandes áreas, e eu propus essa metáfora. Eu falei assim, olha, as bananas têm que ser comparadas com as bananas. E a universidade, depois que separou as bananas, define qual é melhor, o que é o melhor, é a nanica, é a prata, e o mesmo com as maçãs. E aí uma professora, falando inglês, português, que era já faleceu, uma professora aqui do Instituto de Artes, que ensina canto erudito, ou seja, ensinava ópera, ela falou assim, professor, eu gostei muito da metáfora. E eu queria dizer que nós, do Instituto de Artes, nós somos o abacaxi nessa cesta de frutas. Porque, imagina, como avaliar uma pessoa que ensina a cantar ópera utilizando muito dessa tirania, né, que não respeita as diferenças diárias. Né? Por isso que eu me interessei muito pela leitura do livro. Né? E a última colocação que eu gostaria de fazer, eu gostaria de lembrar, não sei se todos leram esse editorial de fevereiro do ano passado, né, para além da bolha da ciência, que foi um editorial logo após a reunião do ano passado da SBPC dos Estados Unidos. Né? E tem uma parte muito interessante que eu gostaria de resgatar. Eles falaram assim, nós temos 2 tipos de pagadores de impostos. Nós temos aqueles pagadores de impostos que acreditam no bem público, ou seja, isso tem um valor, e aquele que paga o imposto para não ir para a cadeia. Certo? Aí é muito espirituosa essa matéria, quem não leu seria uma boa leitura. Ele diz assim, nós na ciência, nós professores das estaduais ou das públicas do Estado de São Paulo, deveríamos mostrar com clareza, de forma sucinta, de forma bastante precisa, o nosso valor, para que, né, assim como os que não querem ir para a cadeia pagam os impostos, a sociedade continue pagando seus impostos para sustentar esse bem público, que é, sem dúvida, essas 7 públicas que nós temos aqui no estado de São Paulo. Então, esses eram os meus comentários, Marcovitch. Eu encerro, né, também concordo, e já fiz menção, né, ao Marcovitch, na direção de ter coordenado esse projeto, que é um projeto de políticas públicas, né, e na direção da aproximação das 3 estaduais, com suas diferenças. Né, eu acabei de voltar de um evento onde nós estávamos discutindo equidade, né, e lá foi colocado muito essa questão. Todos nós temos vulnerabilidades, qualquer tipo de vulnerabilidade. Lá estavam muito discutindo da vulnerabilidade do aluno, né? Eu fui muito mais para a vulnerabilidade de instituição, mas é muito colocado, ou seja, a vulnerabilidade não pode, isso ficou muito na minha cabeça, não pode atrapalhar o desenvolvimento ou da que está numa situação desfavorável em qualquer tipo de relações assimétricas que nós temos no seio do sistema,
ou dentro da própria universidade, como eu apontei aqui, IFT com Itapeva. Então, agradeço muito, né, me senti muito honrado de ter esse evento aqui na Unesp e dentro, novamente, do nosso Instituto Física Teórica, e conto aí já, e convido, eu sei que o professor Marcovitch fará o próximo evento na Unicamp, né, contar no começo do ano que vem, né, contar com a participação de um maior número de pessoas, né, para continuar esse debate e manter esse debate vivo no estado de São Paulo. Muito obrigado aí pela presença de todos.